Barroso falou um pouquinho, né, sobre a questão a parte física, né, e a parte comercial. Eu acho que a ligação deles, da parte física e a parte comercial, dependendo de como está a parte física, se você ainda não está contratado, né, com contrato firmado, com preço garantido, pode afetar a parte comercial, né? A situação que a gente está vivendo hoje, né, é o pior período hidrológico dos últimos 91 anos, né? E talvez não é pior porque ninguém registrou antes, né? Não pega no histórico, a gente sempre fala, pior dos últimos 91 anos, é porque a gente só tem registrado 91 anos, né? Os preços no mercado de curto prazo, quando você não está contratado, você fica exposto a um mercado de curto prazo, onde o nome do preço da energia ele está vinculado ao PLD, que é o preço da liquidação das diferenças. Esse preço atualmente ele está travado no teto. Ele está atualmente em torno de R$ 584 por megawatt-hora, ou seja, está no teto. E ele não está maior, porque realmente ele tem um limite comercial ali batendo no teto. Quando a gente acompanha esses preços, né, no meados do mês de agosto, ele chegou a R$ 3.400 por megawatt-hora, né, para realmente refletir o que seria a escassez de energia. E por que esses preços sobem bastante, né, quando a gente está com um período de crise hídrica que a gente está vivendo atualmente, né? O Barroso comentou bastante também, né? Tipo, tem que começar a gerar muita térmica para poder segurar o esvaziamento dos nossos reservatórios. E térmicas, a gente tem no nosso parque instalado térmicas a gás, a carvão, a óleo, né? Então, são preços que são mais caros. Então, atualmente, a gente está despachando térmica a custos de R$ 1.500 por megawatt-hora, R$ 2.000 por megawatt-hora, para realmente manter o sistema e o sistema não esvaziar, para que a gente chegue até o próximo período úmido, né? Para que, se o próximo período úmido for bom, e o que o Barroso comentou para a gente consegue suportar o próximo período seco do ano seguinte e assim por diante, né? E por que é importante a gente pensar na nossa contratação, né? Ano passado também, nessa mesma live, a gente mostrou alguma comparação, né, entre o preço desse PLD, a volatilidade que ele tem com relação à bolsa, com relação a outras commodities, e o PLD, ele é o preço, né, que é o de curto prazo, depende muito da chuva, né, realmente uma variável que é difícil de controlar, apesar de todos os estudos que a gente tem atualmente, né, a projeção de chuva, ele é bem complexo, né, e ele é muito mais volátil que qualquer um desses tipo de commodities, né? É mais volátil até que Bovespa. A gente acha, pô, eu sou um cara conservador, eu só tenho meus investimentos em renda fixa, por exemplo. Aí você vai perguntar, e como é que está a sua contratação de energia? Ah, eu estou no curto prazo. Então, ou seja, ele é conservador, mas ele ainda fica com parte. Então, na verdade, ele tem que tomar cuidado com relação a isso. E para que a gente evite, né, esse tipo de volatilidade, né, por isso que a gente sempre recomenda aos nossos clientes, né, a fazer contratos de períodos se sentir confortável de longo prazo, né. Os contratos de maior liquidez são contratos de 5 anos, a gente está observando clientes já buscando contratos de um pouco mais longo prazo e alguns clientes, né, fazendo um mix, né, contrata alguns contratos de um período de 2, 3 anos, 4 anos, até ter o tempo de fazer uma construção, por exemplo, de uma autoprodução, já encaixando uma autoprodução com um contrato um pouco mais longo para poder viabilizar a autoprodução. Então, existem outros mecanismos para poder fazer essa contratação de longo prazo, depende muito de cada caso, isso tem que ser analisado. Mas a nossa recomendação básica é efetue a sua contratação de longo prazo, que você sai desse risco, né, e se preocupa realmente com outros, com a sua produção, com outros, e não fica nessa volatilidade de preço, né. Isso é um ponto, acho que bastante importante. Outro, né, que a gente comenta é cuidado com quem você contrata. Ah, Jorge, mas por que você está falando isso? Cuidado com quem você contrata. Porque a gente viu alguns agentes do mercado, né, fizeram vendas descobertas, onde os preços subiram muito, e esses agentes que venderam descobertos não tiveram capacidade financeira de honrar a obrigação de venda, ele acaba abrindo o contrato que ele acabou vendendo, por recuperação judicial, abre falência. Então, um cliente que contratou achando que estava, né, com o contrato e estava seguro,
o vendedor dele abriu essa operação, ele acabou ficando no curto prazo, onde o preço está muito elevado. Então, ele fica exposto a uma situação muito indesejada, né? Então, esse é um ponto de atenção também. Então, eu reforço, né? Cuidado com quem você compra, quanto com a empresa que aguente. Quando os preços subirem, ela tem capacidade financeira, né? E controle de risco, que atualmente é uma área bem importante, né? Controle de risco nas empresas, né? Para que ele não abre posições muito alavancadas com relação à compra de energia. E cuidado com quem você compra e contratação de longo prazo, da melhor forma que você entender para a sua empresa. Boa, Pedro, eu sinto um cheiro aqui muito na tua fala também da questão do empoderamento do cliente, né? No final das contas, o Mercado Livre, a autoprodução, ele entra aí nesse universo de empoderamento do cliente. O Barroso falou muito da questão, né? Que essa questão da energia tem dois lados, dois aspectos, né? A segurança de suprimento físico e comercial, e de algum jeito, por exemplo, a autoprodução até te dá esse conforto nesses dois âmbitos. E aí eu vou voltar então para o Barroso essa pergunta, falando e levando um pouquinho para a questão de empoderamento do cliente, né? Essa segurança tanto do físico quanto do comercial, que tem a ver talvez inclusive com a questão da ampliação da abertura de mercado livre, né? A gente tem falado muito disso, inclusive do mercado livre chegando aí na baixa tensão, no mercado residencial, inclusive. Então, esse empoderamento, Barroso, e essa busca por uma segurança física e comercial em energia mais tangível, é uma tendência? Como é que você está vendo isso? É irreversível, no caso do Brasil especificamente? Eu acho que sim, assim, Andréia, até antes de entrar, né, eu particularmente até nem gosto da palavra empoderamento, que empoderamento dá aquela visão de que você pode fazer tudo, quer fazer tudo e virar uma bagunça, não. Acho que no fundo, o que o consumidor quer, pegando um pouco ali o MMC, entre o que o Pedro e o Diógenes falaram, né? O que o consumidor quer é flexibilidade para poder comprar energia da forma que melhor lhe atende, né? Então, por exemplo, tem gente que quer comprar energia dessa maneira aqui, o outro dessa maneira colar, um quer com contrato indexado ao IGPM, o outro ao IPCA. Tem alguns que querem contratos indexados ao índice que mais sobe no Brasil, né? Que é a quantidade de vitórias do Flamengo nos campeonatos aí de futebol, né? E você faz o que você quiser. Então, eu, assim, tentando organizar a forma como eu vejo, eu acho que hoje o consumidor, ele está querendo cada vez mais colocar as suas preferências em escolhas para escolher a forma como ele quer comprar energia. Esse direito, ele existe no Brasil há muitos anos, há praticamente 2 décadas, para os grandes consumidores, né, os industriais, e ele mais recentemente foi estendido a consumidores comerciais, consumidores de shopping centers, supermercados e tal. E a grande pergunta é quando você, Andréia, o Diógenes, o Pedro e eu aqui poderemos fazer esse movimento, né? Que seria nós podemos nos tornar regulatoriamente consumidores livres e comprar energia de quem a gente quiser, da forma que a gente quiser. Hoje, o Brasil ele tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 414, que está em discussão no Congresso, e que organiza essa abertura de mercado. Ela não pode ser feita de uma hora para outra, tem que ter aí uma ordem mínima, né? Mas esse processo eu acho que vai andar, uma tendência no mundo, e aí lá na frente, todos nós vamos ter o direito de comprar energia igualzinho um grande consumidor compra, colocando as nossas preferências. Isso significa que a gente vai exercer as preferências? Talvez não, né? Talvez eu aqui não tenha nem saco para poder ficar aqui escolhendo qual é o tipo do meu contrato e tal, mas significa que o meu fornecedor vai me tratar melhor, porque ele sabe que se ele não me tratar bem, eu ligo para o outro, tá? E esse ambiente concorrencial é que eu acho que é a chave do negócio. O que a gente tem vivido hoje no Brasil e no mundo também é uma situação bem interessante, porque a tecnologia, ela avançou tanto que ela criou, né, um animalzinho novo aqui no setor, que é a geração distribuída, né, através da solar fotovoltaica. A solar fotovoltaica, como geração distribuída, ela tem uma característica super curiosa, porque ela dá a você, André, a mim, ao Pedro e ao Diógenes, hoje, sem a gente poder regulatoriamente ser um consumidor livre, ela nos dá o direito de comprar a energia de quem a gente quiser. Então, a solar fotovoltaica, ela acabou sendo, uma geração distribuída, um grande trampolim para dar ao direito a todos aqueles consumidores
seja você pequeno, médio, grande, que pode ser livre, não pode ser livre, ter o direito de comprar energia de um outro fornecedor que não a sua distribuidora. Isso é um game changer. Isso realmente é revolucionário. Então, o que tem acontecido no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, é que aqueles países que ainda não liberalizaram os seus mercados, então, por exemplo, a EDP, uma empresa que tem origem em Portugal, Portugal está lá na União Europeia inteira, todos os consumidores são totalmente livres para escolher os seus fornecedores de eletricidade e de gás, tá? Eletricidade e de gás. Aqueles países que ainda não deram esse direito, esses países estão sendo atropelados pelo crescimento da geração distribuída. E esse crescimento da geração distribuída, que vem puxando consumidores regulados para um mercado de nicho, né? Um mercado livre, vamos chamar assim, ele vem empurrando, acelerando também a pressão para a abertura do mercado como um todo. Então, eu acredito na abertura do mercado livre, aí voltando até para a expressão que você usou, muito como o empoderamento refletindo o consumidor colocando a sua preferência, né? As características, as flexibilidades, que vão ter cada vez mais valor, eu acho, nessa economia de baixo carbono, tá? E, sobretudo, quando a gente olha a faixa de consumidores residenciais que o Brasil pode atingir, e com essa nova sociedade que se organiza, né, com a geração Z, que antes de você ter um amigo físico, você já tem 500 amigos no Facebook, né? A grande verdade é essa, né? Sua primeira amiga é um tablet, né? Efetivamente, isso vai ter um potencial, através dos canais digitais, eu acho, de transformar a forma como a gente consome energia, produz energia e interage com o setor elétrico em todas as dimensões. E o preço de energia no Mercado Livre vai continuar competitivo em relação ao mercado regulado? Como é que você está vendo isso, Barroso? E se essa competitividade vai realmente continuar estimulando a migração para o Mercado Livre ou para a autoprodução? Como é que você está vendo esse cenário? André, essa pergunta é muito boa, porque a resposta para ela, de forma bem precisa, é que o cliente, ele precisa, o consumidor, ele precisa entender bem dessas dinâmicas de preços e estar muito bem assessorado no momento da migração. Por quê? Porque um consumidor que hoje está no mercado regulado e vai para o mercado livre, possivelmente ele vai pagar bastante caro na energia, tá? Porque a energia hoje, pelas razões que o Diógenes, que o Pedro já colocou, no mercado spot, está muito caro, porque ela está refletindo a escassez hídrica que a gente tem. Então, quando a gente fala mercado livre, é muito importante a gente saber que existem vários mercados livres, tá? Então, o mercado livre 1 é o mercado spot, o cara que fica ali, o consumidor que fica, como o Pedro recomendou, não ficar, tá? É o cara que fica ali na mercê da volatilidade do preço. Esse consumidor, ele pode se dar bem quando o preço cai e pode se dar muito mal quando o preço sobe, tá? Existe o consumidor que vai buscar um contrato de energia de duração 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O preço desse contrato vai ser dado pelo equilíbrio entre oferta e demanda de contratos. O meu palpite, esse preço desse contrato, ele é competitivo em relação às tarifas das distribuidoras. E esses preços de contratos, eu acho que eles vão cada vez mais ser pressionados para baixo pela terceira modalidade que o consumidor tem de ir para o Mercado Livre, que é ele construir o seu próprio projeto, tá? Ou ele se tornar autoprodutor, sócio e tal, de uma tecnologia qualquer. Por que essa terceira modalidade é disruptiva? Porque a tecnologia hoje, que é a responsável pela expansão da oferta que atende o Mercado Livre, é a renovável. E a renovável hoje, ela tem um custo de desenvolvimento que, quando você fatora tudo o que o empreendedor precisa gastar para construir o projeto, ter de retorno e botar o projeto em operação, é bastante competitivo. Tá? Então, é uma eólica, é uma solar. Então, veja bem, o consumidor vai fazer a conta. Se eu quero comprar energia para daqui a 5 anos e tem uma oferta de um contrato que é, por exemplo, R$ 200 no megawatt-hora, mas eu construir um projeto ou me tornar sócio de um projeto de alguém
me permite ter essa mesma energia a, 140, peraí, eu vou para a alternativa da construção. Então, o fato que, aí, em termos técnicos, né, a fonte marginal de expansão, aquela que atende o crescimento do mercado livre, é muito competitiva, e mais, ela está ficando com um custo de desenvolvimento cada vez menor. Nós estamos com uma situação que os custos das renováveis estão caindo, o Brasil tem um potencial fantástico, então, em real por megawatt-hora, esses custos ficam competitivos. Então, quando a gente bota tudo isso na conta, tá, eu acredito que para contratos de médio e longo prazo, o Mercado Livre, sim, ele vai ser bem competitivo. Tá? Para contratos de curto prazo, depende. Se você hoje comprar um contrato de curto prazo no meio da crise hídrica, possivelmente você, consumidor, está lascado. Mas um consumidor que comprou um contrato de curto prazo, lá em 2004, 2005, 2006, 2010 e tal, obviamente que fez um bom negócio, que os preços eram baixos. Então, um tema que a gente não usou a expressão ainda, mas eu estava louco para colocar, e vou botar agora, é que, juntando o Pedro, o Diógenes, e a minha fala também, é muito importante que o consumidor saiba fazer a gestão desse risco. Gestão de riscos é fundamental nesse processo. E se ele não consegue fazer individualmente, e é normal, porque a energia não é o negócio de muitos desses clientes, ele tem que contar com alguém que possa auxiliá-lo nessa tarefa, tá? Para justamente ele poder tomar uma estratégia de contratação, tá? Para minimizar o seu custo de suprimento. Caso contrário, o risco ele pode ser bastante grande.